Bom dia, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Irmãos, queria agradecer a Deus por mais essa oportunidade. Queria agradecer o pastor João Pedro pela confiança. O pastor João Pedro é um homem que abre portas, que dá oportunidade. Louvado seja Deus pela vida do pastor. Irmãos, nós iremos... Não tem projeção hoje, então eu vou precisar da ajuda dos irmãos. Tá certo? O irmão Clemito vai providenciar aí os microfones. Queria que os irmãos abrissem as Bíblias em Jonas. Nós vamos falar do profeta Jonas. E nós vamos ler todo o capítulo 1. Que vai do 1 até o 17. Nós vamos ler todo o capítulo 1 do profeta Jonas, que é do 1 até o 17. Eu vou começar lendo e aí os irmãos dão continuidade. Mas antes de nós lermos, eu queria falar do profeta Jonas, por quê? O profeta Jonas, né? Às vezes você fala de Jonas, a pessoa Jonas, mas quando você fala de um fato bem marcante na vida de Jonas, quando ele foi engolido por um peixe, todo mundo lembra quem é Jonas. E Jonas, Jonas é um dos 12 profetas menores, tá? 12 profetas menores, irmão, vai de Oséias até o último livro do Velho Testamento, que é Malaquias, tá? Jonas, ele é o quinto, tá bom? E por que é chamado profeta menores? Eles são chamados de 12 profetas menores porque são livros pequenos, tá certo? Pra você ter uma ideia, Jonas só tem 4 capítulos. E se você for em Obadias só tem um capítulo e apenas 21 versículos. Tá certo? Então, por esse motivo, eles são chamados de 12 profetas menores. Não tem nada a ver com o ministério deles. Se é pequeno, se é maior, se é menor, não. O único motivo é porque são livros pequenos. Ok? Então, nós vamos ler Jonas, todo o capítulo 1, que vai do 1 ao 17. Eu vou começar e aí os irmãos vão dar continuidade. Então, no Jonas capítulo 1 diz assim: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo... 2. Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. 3. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a passagem e embarcou nele, para ir com ele para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então, os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para aliviar o peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. 6. E chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: que se passa contigo? Agarrado no sono, levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez aqui esse Deus se lembrar de nós, para que nós pereçamos. E dizia cada um ao seu companheiro: Vinde e lancemos sortes, para que saibamos que por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos tu agora por que razão nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? E de onde vens?
qual é a tua terra? E de que povo és tu? E ele lhe respondeu: sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. 10. Contudo, Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque lhe o havia declarado. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Respondeu ele: peguem-me e joguem-me ao mar, e ele se acalmará, pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Em vez de fazerem isso, os marinheiros começaram a remar com toda a força, tentando levar o navio para a praia. Porém, não conseguiram nada, porque a tempestade piorava ainda mais. Então clamavam ao Senhor e disseram: ao Senhor, rogai-nos que pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue. Quanto a nós, inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprove. 15. Em seguida, o marinheiro perguntaram pegaram Jonas e jogaram no mar. E logo o mar se acalmou. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifício ao Senhor, e fizeram votos. Preparou, pois, o Senhor um grande peixe, para que tragasse a Jonas, e este Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Amém? Vamos orar nesse momento, irmãos. Senhor, obrigado, meu Deus, pela vida de todos aqui presentes. Obrigado pela vida dos nossos irmãos que estão ali no treinamento. Obrigado pela vida dos nossos irmãos que estão por chegar. Obrigado, meu Deus, pela vida dos nossos irmãos que por algum motivo não vão estar aqui conosco essa manhã. Eu quero agradecer ao Senhor por essa oportunidade de trazer aqui a Tua palavra. Quero pedir nesse momento que eu possa diminuir, Pai, e que a Tua palavra, o Teu Evangelho possa crescer nesse momento. Usa-me grandemente para que eu possa trazer a palavra segundo a Tua vontade. E todos aqui que estão, Pai, presente, possam estar com o coração aberto para ouvir essa mensagem. E muito obrigado, meu Deus, por tudo que você tem feito sobre minha vida, minha família, a família de todos aqui que estão representados, a família daqueles que nos assistem também pelas redes sociais. E eu creio que o Senhor irá fazer ainda muito mais, pois é em nome de Jesus, Pai, que eu oro e agradeço. Amém. Irmãos, nós estamos falando do profeta Jonas, conhecido muito como profeta teimoso, né? Ele recebe uma missão, né? E Deus pede para ele falar para os ninivitas, né? Só que Jonas, ele não quer pregar a palavra para os ninivitas. Por quê? Porque Nínive era uma cidade má. Os ninivitas eram muito maus. Então Jonas, o que é que ele queria? Ele queria que Deus fizesse era matar. Jonas não queria que Deus salvasse os ninivitas. E por isso, ele cometeu alguns erros, que nós vamos falar agora essa manhã, e nós vamos perceber que nós não somos muito diferentes de Jonas, sabiam? Nós não somos muito diferentes de Jonas, tá? E eu citei aqui, aliás, destaquei aqui, 3 aprendizados que nós possamos tirar com o livro de Jonas, tá bom? O primeiro é: não tente fugir da presença do Senhor. Todos aqui sabem que o nosso Deus, Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares, Ele é onipotente, Ele tem todo o poder, e Ele é onisciente, Ele sabe todas as coisas. Então Jonas cometeu um erro que muitas vezes também nós cometemos.
tentar fugir da presença do Senhor. Mas como é que você foge da presença de um Senhor que é onipresente? Que Ele está em todos os lugares. Então, muitas vezes nós nos comportamos que parece que Deus não está conosco naquele momento. Porque aqui dentro é fácil. Aqui dentro é moleza. Mas fora daqui, as coisas se tornam mais difíceis. Porque nós vivemos num mundo má, muito mal. Um mundo capitalista, que você vale o que você tem e não o que você é. Mas que nós não podemos esquecer que onde eu estiver, Deus vai estar comigo. Particularmente, eu sou um homem que trabalho viajando, né? Os irmãos sabem que eu viajo bastante. E estou em lugares onde eu me encontro só. Só que eu falo é sem a presença da Joyce, sem a presença do Lindomar Júnior, sem a presença dos meus irmãos, sem a presença do meu pastor. E eu tenho que entender e compreender que Deus também está comigo onde eu estiver. Então, não tente, porque é impossível fugir da presença do Senhor. Quando você está na faculdade, o Senhor está contigo. Quando você está no trabalho, o Senhor está contigo. Então não tente, irmão. Não tente, porque é impossível fugir da presença do Senhor. E o que foi o que Jonas tentou fazer. E assim como Jonas pagou um preço muito caro, também pode acontecer comigo e com você. Nós podemos pagar um preço caro por tentar fugir da presença do Senhor. Então, o primeiro aprendizado que eu tiro do livro de Jonas é esse. É saber, entender e compreender que onde eu estiver, Deus vai estar comigo. Me abençoando, me protegendo, cuidando de mim. Então, tudo o que eu fizer, de certo ou de errado, Deus está vendo. A Joyce pode não estar vendo, mas Deus está. E eu vou copiar aqui uma palavra do pastor João Pedro. Ele disse assim, as irmãs até ficaram na época meio chateadas com ele. Foi lá na igreja Batista da Vermelha. Ele disse, mulheres, nós maridos não traímos vocês por causa de vocês. As irmãs, mas que é isso, pastor? Mas é verdade, irmãos. Nós nos mantemos firmes, sem adulterar, sem trair as nossas esposas, primeiro por causa do nosso Deus. Primeiro por causa do nosso Deus. Segundo, por causa das nossas esposas. Se você é fiel a Deus, você não consegue. Então, o primeiro aprendizado que eu tiro do livro de Jonas é isso. Não tente fugir da presença do Senhor, meus irmãos, porque podemos pagar um preço caríssimo. O segundo aprendizado que eu tiro aqui do livro de Jonas é saber com quem nós temos andado. Quem tem caminhado conosco. O capitão do barco lá do navio, o dono do navio, ele não tinha nada a ver com a teimosia, com a desobediência de Jonas, não é verdade? Ele não tinha nada a ver com o que Jonas estava fazendo. Mas sabe o que ia acontecer com ele? O barco dele ia afundar. Sabe por quê? Porque dentro do barco dele tinha um desobediente a Deus. Então, a segunda lição que eu tiro é isso, irmãos. Quem tem andado comigo? Quem tem me acompanhado? Quais são as pessoas que têm batido nas minhas costas? Esse é o segundo aprendizado. É bem verdade que nós, como servos de Deus, como crentes, nós precisamos andar com pessoas que ainda não conhecem a verdade.
é uma coisa à parte. Mas o que eu quero chamar a atenção é que a gente reflita. Reflita, meu irmão, quem você tem chamado de amigo? Na terceira parte aqui eu vou falar um pouco mais disso. Então, o primeiro aprendizado. É impossível fugir da presença do Senhor. Segundo, quem você tem chamado de amigo, quem tem andado com você, quem tem caminhado com você nessa sua jornada. E o terceira aprendizagem que eu tiro do livro de Jonas é que muitas vezes nós temos a mania de achar que o culpado é as nossas esposas, é o nosso vizinho, é o nosso pastor, é o nosso irmão em Cristo. Nós temos essa mania. E eu não falo com a metade da igreja, eu não falo com meus vizinhos, eu não falo com a metade das pessoas do meu trabalho, eu não falo com algumas pessoas da minha faculdade, e o problema são eles. Já observaram? Aqui, Jonas, ele tomou uma decisão muito importante. Quando perguntaram quem era o problema de tudo aquilo, ele chegou e disse: sou eu. Me jogue no mar, que a tempestade vai se acalmar. Nós temos, irmãos, essa dificuldade de entender e compreender que o problema sou eu. O problema não é a minha esposa. O problema não é os meus filhos. O problema não é a igreja. O problema sou eu. Irmãos, na pandemia, os irmãos aqui sabem, né, que o que nós passamos, a nossa família passou, que nós quase fechamos a nossa empresa. Mas Deus, Ele não permite essas coisas na vida de um servo dele para destruir. Não. Deus permite isso na vida de um servo dele para capacitá-lo, serve de aprendizado. E uma coisa que aconteceu muito bacana comigo particularmente na pandemia, quando eu quase fecho a minha empresa, quase quebro, foi que eu conheci quem são meus verdadeiros amigos. Irmãos, numa dificuldade financeira, você conhece quem são seus verdadeiros amigos. Muitos irmãos Araújo fugiram. Pessoas que andavam dentro da minha casa fugiram, sumiram. Mas o lado bom disso é que você conhece quem são os seus verdadeiros amigos. E eu vou dizer apenas um. Sua família. Eu estava prestes a fechar as portas e meu filho mais velho, já esteve até por aqui, vocês devem conhecer o Vitor, meu filho mais velho. Ele estava trabalhando, estava juntando dinheiro para comprar o carro dele. E foi bem no período da pandemia. E minha mãe perguntou para ele assim: Vitor, qual é o carro que tu vai comprar? Qual é o modelo? Qual é o ano? E meu filho disse: não vou comprar agora meu carro, mãe. Meu pai pode precisar de mim. Família, meu irmão. Família. Períodos difíceis geram homens fortes. Períodos difíceis geram homens fortes. Eu saí da pandemia muito melhor. Muito melhor. E eu encerro essa mensagem dessa manhã destacando esses 3 tópicos. Primeiro, nunca tente fugir da presença do Senhor. É impossível. Nunca tente. Segundo, rever seus amigos. Quem são as pessoas que você tem andado, que você tem chamado de amigo? Quem são aquelas pessoas que têm batido nas suas costas? Quem são aquelas pessoas que estão te elogiando? Cuidado. É só um alerta.
Tá? Você pode estar rodeado de verdadeiros amigos. Glória a Deus por isso. Mas isso é uma exceção, não é uma regra, tá bom? E terceiro, irmãos, é assumir que o erro sou eu. Parar de acusar os outros por tudo que está acontecendo. Porque quando acontece um problema, por exemplo, numa empresa, a primeira coisa que a pessoa tem para ajudar é diagnosticar o setor que está com problema. É no financeiro, é na entrega, é no comercial, para depois tratar. Então, assim, quando nós temos dificuldade de entender e compreender que o problema somos nós, o problema persiste por muitos e muitos anos. Tá bom? Muito obrigado, queria agradecer e nós vamos nesse momento orar. Meu Deus, eu agradeço o Senhor mais uma vez por tudo que foi dito. Quero agradecer pela vida dos meus irmãos que ouviram aqui atentamente. Muito obrigado. Que o Senhor possa, meu Deus, nos ajudar, porque vivemos tempos maus, Senhor, onde o que vale não é o que nós somos, mas o que nós temos. Que as pessoas olham para nós com interesse, meu Pai. Nos ajuda, Pai, porque sozinho não seremos capazes de vencer. E aqui, Pai, na Tua casa, no Teu altar, nós reconhecemos isso, que sem o Senhor nós não somos nada. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado porque nós temos avançado a cada dia, essa igreja tem avançado a cada dia. Obrigado pela vida do pastor João Pedro, que está à frente. Obrigado também pela vida do pastor Edmar, meu Pai, que está à frente das células. Que esse ano, meu Deus, seja um ano assim edificante, um divisor de água para nós, essa célula da nossa igreja, que nós possamos chegar naquele momento e todas as células serem multiplicadas para a honra e glória do seu santo nome. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito sobre minha vida, a vida dos meus irmãos, e eu te peço, Senhor, faz ainda muito mais. Pois é em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém.